Shalom. Nós manifestamos a imagem de Deus, que é Cristo, dentro de nós, quando os dois, ou seja, o homem e a mulher dentro de nós, se unem em um único corpo. Cristo, que é o homem, e a mulher, que é a alma, nós, alma viventes, quando nos unimos e nos manifestamos no mesmo corpo. Ou seja, quando o Espírito, que é Cristo, representado pelo homem, se une com a alma, que é representada aqui pelo nosso corpo externo. O homem, que é o intelecto, que é o cabeça da mulher, se une com a mulher, que é representada pelas emoções experimentadas no corpo. Ou seja, quando o aspecto masculino, o macho, se une com o aspecto feminino, a fêmea, em um único corpo, de modo que o macho, que é Cristo, não seja macho, e a fêmea, que somos nós, a alma ou a igreja, não seja mulher. Então nós entramos no reino. Deixa eu dar aqui alguns subsídios de alguns versículos bíblicos para entendermos bem esta coisa, esta passagem. Aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou o homem na sua imagem, esse homem que Deus criou na sua imagem, Cristo, seu filho. E Cristo, que é a imagem de Deus, os criou homem e mulher, ou seja, Cristo, que é a imagem de Deus, criou o Adão, marido da Eva, o Adão, dois em um, ou seja, o Adão que é representado pelo Espírito e também a mulher. Os dois aspectos estavam dentro do Adão, até Deus dividir, ou seja, fazer com que Adão pegasse num sono e Deus arrancasse do Adão uma costela e desta costela então formasse a mulher. A mulher estava antes de Deus transformar a costela na mulher, a mulher estava dentro do Adão. Os dois aspectos, masculino e feminino, estavam dentro do Adão. No livro de 2 de Coríntios, capítulo 4, no versículo 4, diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Satanás, que é o Deus deste mundo, cegou o entendimento. As pessoas não conseguem entender esse mistério, para que não vejam que a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então nós aqui entendemos que a imagem de Deus é Cristo. E Cristo, a imagem de Deus, Cristo, são os dois aspectos, o homem e mulher. Quando eles se unem, se manifestam num só corpo. O homem é o espírito, a mulher é a alma. Quando os dois se unem, então eles manifestam a imagem de Deus dentro do corpo físico da pessoa. No livro de Efésios, capítulo 5, no versículo 31 e o 33, diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. O homem aqui é Cristo. Deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. A mulher é tu e eu, nós, a igreja, os seres humanos. Cristo vem, se une a nós. Nós somos a mulher, a noiva do Cordeiro de Cristo. E os dois se tornarão uma só carne. Cristo, que é o Espírito de Deus, e nós que somos a alma vivente, quando unidos no mesmo corpo, então nós nos manifestamos no mesmo corpo. Nos tornaremos uma só carne. No versículo 32 diz assim: este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Aqui um mistério, é um segredo muito profundo, algo que nunca tinha sido revelado. E Paulo diz: eu me refiro a Cristo e à igreja. Ou seja, eu me refiro ao Espírito de Deus, que é Cristo, a imagem de Deus, e à igreja, que és tu e eu, que somos nós, os seres humanos. Nós somos a igreja de Deus. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trata o marido com todo o respeito. Aqui o homem é representado pelo intelecto, pela mente. A mente deve tratar bem das emoções para que o corpo funcione perfeitamente bem. Mateus capítulo 22, versículo 29 ao 30, diz assim: Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam e nem são dadas em casamento, mas são como anjos no céu. Anjos são assexuais. Anjos não têm o gênero
sexual. Assim é na ressurreição, assim é no reino de Deus, assim é no céu. Os anjos não se casam e não se dão em casamento. Então, quando o Espírito de Deus, que é Cristo, e nós, que somos a alma vivente, nos unimos, manifestamos num só corpo, e aí já não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livres, não há brancos, não há negros, não há ricos, não há pobres, não há nada disso aqui. Isso só acontece aqui no mundo físico. No espiritual, dentro de nós, não é assim. E o exemplo é o casamento literal entre um homem e uma mulher, um homem físico, né, e uma mulher. É para representar, para ilustrar o casamento espiritual, o verdadeiro casamento entre o Cordeiro de Deus, que é Cristo, que é o Espírito de Deus dentro de nós, e nós, a alma. Então, para que a gente possa entender o espiritual, a gente tem que olhar para o casamento físico e tentarmos ver o que é que nós experimentamos ou sentimos no casamento físico, assim se dá também no espiritual. Por isso, temos que ter muito cuidado e entendermos que sexo, além de ser algo físico e prazeroso, é muito mais profundo, é espiritual. Tenhamos cuidado com os nossos corpos, que na verdade não nos pertencem, pertencem a Deus, é o templo do Espírito Santo de Deus. Nós fomos confiados esse corpo para cuidarmos dele e não para entregarmos para qualquer um. Esta é a mensagem que eu deixo para todos hoje. Shalom, Deus abençoe a todos.